Trabalhar em excesso esconde. Trabalhar em excesso pode ser uma válvula de escape para muitas pessoas. Então, às vezes a gente tem bastante conflitos para resolver, mas a gente vai se manter ocupado todo o tempo com o trabalho, porque assim não precisamos resolver aquilo tão pronto. Só que a gente cria um segundo problema. Além de não resolver o problema interno, a gente ainda cria a falta de energia vital pelo excesso de trabalho. Todo excesso tem problemas, tá? Não só do trabalho, mas excesso de exercício, todos os excessos. Então, trabalhar em excesso traz uma fuga de conflitos emocionais não resolvidos, traumas, ansiedades, etc. Tá tudo aí. E a gente, além de passar pelo processo terapêutico, onde a gente vai colocar isso para fora, na hipnoanálise, nós também trabalhamos com os florais, em que pontualmente entramos nesse lugar que faz a pessoa fugir. Então, o povo da fuga, a gente sabe que o nosso cérebro é luta, fuga ou paralisação, quando tem algo acontecendo. O povo da fuga trabalha demais. O povo da fuga pode estar indo para esse movimento de trabalhar demais. Então é aquela pessoa que está falando o tempo inteiro, tá muito corrido minha vida, correria. E a única coisa que para a pessoa é quando ela se desgasta totalmente, quando ela chega num nível de exaustão a ponto de não conseguir levantar da cama. Se não é isso, a pessoa trabalha. Também trabalham em excesso pessoas com autoestima baixa, que sentem também rejeição ou qualquer outro tipo de sentimentos de inadequação. E aí tem conflitos bem dolorosos. A vida não tá muito legal, não tá muito alegre, não tá divertida. Então a pessoa vai passando dos limites no excesso de trabalho, se sacrificando o bem-estar. Então a gente tem que lembrar que na nossa agenda precisa ter o lazer, na nossa agenda precisa ter o descanso, que é tão importante quanto trabalhar. Se a gente não separar isso, sabe o que pode acontecer? Já ouviu falar do burnout? Pois é. Pode ser que você não tenha ouvido falar, mas o excesso de trabalho, o sistema nervoso não dá conta. E aí libera hormônio de estresse, o cortisol, etc. Níveis de adrenalina. E além do esgotamento mental, a fadiga no corpo, aquela canseira, não tem como se concentrar, não tem como memorizar nada, ai, nossa, deu branco, esqueci. Trabalhando demais. O burnout é óbvio que não é uma coisa assim, não, tô cansado, tenho burnout, não é isso, tá? Mas pode chegar nessa condição, né, afetar justamente este lugar dentro de nós, né, o constante movimento, sem parar, sem descanso, só dorme por exaustão. Dá muito problema, gente. Dá problema até para a gente ter desempenhos na nossa vida, né, atividades que precisam de nós, precisam ali do nosso estado de presença, a gente não tem como dar, porque está trabalhando em excesso, está se prejudicando até a capacidade de tomar decisões, de tudo. Então, sono, descanso é muito importante para o bom funcionamento cognitivo e para que a gente possa estar presente nas tarefas importantes, cruciais para a nossa vida, que exigem nossa atenção. Então, trabalhar em excesso é muito perigoso. Quando a gente trabalha em excesso, a gente pode desencadear muitas doenças, não só
psíquicas como físicas, né? Então, a psicossomática fala muito disso. A mente e o corpo estão interligados. Então, o estresse crônico, ou seja, o tempo inteiro estressando o meu corpo, só trabalhando, levando ele à exaustão, pode desencadear muitos problemas. Tem pessoas com dores musculares, né? Problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares. Muitas vezes a gente vai no médico e é necessário ir, só que a gente acha que o problema gerou do nada. Mas a gente planta e depois colhe. Certo, pessoal? A gente planta e depois colhe. O sintoma, a doença é pelos nossos hábitos, os maus hábitos, pelas nossas más escolhas para a nossa vida, pelos conflitos que não resolvemos na terapia. Tudo vai juntando e vai dando o problema. O sintoma não aparece do nada. Não foi assim, né? Não desencadeou por, né, sem um motivo, sem uma razão. Existe sempre um motivo. E se a gente parar de plantar, né, coisas prejudiciais, comportamentos prejudiciais na nossa vida, nós vamos ter mais saúde. Então, a nossa ótica, né, sobre o workaholic, que é aquela pessoa muito útil, uma pessoa que está fazendo muita coisa, sem pensar na sua própria saúde, é justamente ver que essa pessoa está em desequilíbrio. Então, trabalhou demais, está desequilibrado. Ai, mas fulano é muito trabalhador. Não, fulano é desequilibrado. Ele precisa de equilíbrio. Fulano precisa de equilíbrio. Porque o bem-estar está no equilíbrio. Então, a gente precisa pensar, sim, que a gente fique idoso. A gente não vai ter essa força, vitalidade para o resto da vida. Então, agora eu tenho força para fazer, tá? Mas tem que se respeitar, tem que descansar, né? E produz mais quem está descansado. Quem está cansado vai produzir como? Vai realizar as coisas, as atividades como? Não tem jeito. Então, tem que pensar que trabalhar em excesso também pode ir para outras áreas. Por exemplo, prejudicar relacionamento, que a pessoa não vai ter paciência com os seus, porque está muito cansado, trabalhando demais. Vai prejudicar também a própria saúde, tudo ao redor. A pessoa que está trabalhando demais tem que estar na correria, vai comer de qualquer jeito, vai fazer as coisas tudo de qualquer jeito. Prejudica corpo e alma. Então, o equilíbrio é o caminho, o bem-estar é o caminho. Para isso, nós temos as terapias integrativas e complementares para estar fazendo isso, para estar olhando para esse movimento do bem-estar. E ter uma vida plena, uma vida tranquila, equilibrada, harmoniosa é o nosso objetivo, né? Em vez de esgotamento, vamos nos encher de energia. Então, conte conosco nessa jornada.